volume de treinamento aumenta a hipertrofia muscular, mas não a força em homens treinados. O objetivo desse estudo é avaliar as adaptações musculares entre os protocolos de treinamento de resistência de baixo, moderado e alto volume em indivíduos treinados. Quanto à metodologia, foram divididos 34 homens saudáveis treinados e distribuídos aleatoriamente em 3 grupos experimentais. Um grupo de baixo volume, realizando um conjunto de exercícios por sessão de treinamento. Um grupo de volume moderado, realizando 3 conjuntos por exercício por sessão de treinamento. Ou um grupo de alto volume, realizando 5 conjuntos por exercício por sessão de treinamento. A duração completa dos exercícios foram de 8 semanas, com rotinas entre 3 sessões semanais em dias não consecutivos. Para medir e avaliar a força, foram utilizados o teste de 1 RM, repetição máxima, para o agachamento e de prensa de bancada. Para avaliar a resistência muscular da parte superior do corpo, foi avaliada usando 50% dos sujeitos na prensa de bancada, 1 RM realizada até a falha momentânea. Para avaliar a hipertrofia, foi utilizado ultrassonografia de modo B para os flexores do joelho, extensores do cotovelo, meio de coxa e coxa lateral. Quanto aos resultados, mostraram aumentos significativos de pré-intervenção a pós-intervenção em força e resistência em todos os grupos, sem diferenças significativas entre os grupos. Foram observados também aumentos, na maior parte dos grupos, em tamanho muscular, na maioria dos locais, medidos de pré-intervenção até pós-intervenção, favorecendo condições de maior volume para os flexores de joelho, flexores de cotovelo, meio de coxa e coxa lateral. Ou seja, para ganhos significativos e aumentos de força e resistência podem ser alcançados com indivíduos treinados com apenas 3 sessões semanais de 13 minutos durante um período de 8 semanas. Esses ganhos são similares aos obtidos com um compromisso de tempo substancialmente maior. Quanto à eficiência do tempo de treinamento, o estudo proporcionou a capacidade de obter uma visão dos benefícios dos respectivos protocolos de treinamento, levando em consideração o tempo e a eficiência. Cria-se então a hipótese de que haveria uma resposta graduada aos resultados, com ganhos crescentes de força muscular e hipertrofia visto em programas de baixo, moderado e alto volume. Quanto aos métodos, os sujeitos foram divididos 45 homens voluntários saudáveis com altura de 1,75 m, peso 82,5, idade de 23 anos, com perímetro de 4 a 7. Todos os voluntários alegaram estar livres de consumo de esteroides anabolizantes ou qualquer outros agentes legais ou ilegais conhecidos por aumentar o tamanho do músculo. E todos os indivíduos alegaram que experimentaram um levantamento consistente de peso por pelo menos 3 vezes por semana e por no mínimo um ano. Foram divididos em grupos especializados, ou seja, um grupo de baixo volume realizando um conjunto por exercício por sessão de treinamento N igual a 15, um grupo de volume moderado realizando 3 conjuntos por exercício por sessão de treinamento N igual a 15, ou um grupo de alto volume realizando 5 conjuntos por exercício por sessão de treinamento. E o número de sessões de conjuntos de treinamentos foi maior para a musculatura do corpo inferior em comparação à musculatura do corpo superior. Para otimizar as adaptações musculares no treinamento de resistência, foram distribuídos maiores volumes de treinamento para a parte inferior. O número de treinamentos quanto aos protocolos consistia em 7 exercícios por sessão, visando todos os principais grupos musculares, e os exercícios foram realizados sendo a prensa da bancada plana, prensa militar de barra,
puxada lateral de grande aderência, fileira de cabo sentada, agachamento de costa barra, prensa de perna de máquina e extensão unilateral da perna da máquina. Para não entrar em fadiga, todos os indivíduos foram sujeitos a realizarem treinamento aeróbico de resistência adicional ou de alta intensidade durante o estudo. No treinamento de 8 semanas, consistiram de 8 a 12 repetições até o ponto de falha concêntrica, ou seja, até o ponto que há incapacidade de conseguir mais uma repetição concêntrica mantendo a forma adequada. As cadências de repetições foram utilizadas a partir de uma ação concêntrica de aproximadamente 1 segundo e a ação concêntrica de aproximadamente 2 segundos. Os indivíduos tiveram 90 segundos de descanso entre os conjuntos. O tempo dos exercícios foi prolongado para aproximadamente 120 segundos, dado ao tempo adicional necessário para o ajuste de equipamentos utilizado no exercício de resistência subsequente. As cargas foram ajustadas para que os indivíduos conseguissem a falha antes do treinamento. Os indivíduos foram submetidos a 10 repetições, no máximo um RM, para determinar as cargas individuais de treinamento inicial para cada exercício. O teste de repetição máxima foi consistente, com diretrizes reconhecidas conforme o National Strength Conditioning Association. Todos os indivíduos foram acompanhados nutricionalmente para garantir que não haja nenhum problema nutricional dietético no estudo. Cada alimento foi inserido individualmente no programa e para ajudar a garantir a necessidade de proteínas, os sujeitos consumiram um suplemento em dias de treinamentos contendo 24 gramas de proteína, 1 grama de carboidrato, sendo whey, sob supervisão da equipe de pesquisa. Quanto às medidas, não poderia comer em um período de 12 horas antes do teste e que eliminasse o consumo de álcool por 24 horas e que não poderiam fazer exercícios extenuantes por 24 horas imediatamente antes do teste. A altura foi medida a 0,1 centímetros mais próximo usando o estadiômetro. A corporal foi garantida aos 0,1 kg mais próximo em uma escala calibrada de Limbore. Foram usadas ultrassonografias para medir, obter espessuras musculares, ressonância magnética para medidas dos flexores de cotovelo, extensores de cotovelo e quadríceps, fêmur reto e os vastos intermediários, coxa lateral. Para avaliar a força muscular, a resistência da parte superior e inferior do corpo foram avaliadas através de testes de 1RM. Esses exercícios foram escolhidos como forma de obter medidas de força máxima. Fizeram um aquecimento com exercício leve de 5 a 10 minutos, parte cardiovascular. Para o teste de 1RM, foram obrigados a chegar a 1RM com cerca de 5 tentativas a serem consideradas bem-sucedidas. Todas as sessões de teste foram supervisionadas pela equipe de pesquisa. Quanto a resultados, 11 sujeitos abandonaram os estudos. 11 sujeitos abandonaram os estudos, resultando em uma amostra total de 34 sujeitos. As razões foram desde razões pessoais, não conformidades, lesões relacionadas ao treinamento e lesões relacionadas a não treinamento. O tempo médio de treinamento por sessão foi de aproximadamente 13 minutos para um set, 40 minutos para 3 sets e aproximadamente 68 minutos para 5 sets. Os resultados para um set não foram obtidos, ou seja, não houve diferença significativa para os grupos para a bancada de 1RM na melhoria do banco, sobre a diferença do grupo que fez a prensa do banco. Houve diferença significativa entre os grupos da espessura do bíceps e evidência positiva a favor do efeito do grupo nulo. A espessura do extensor do cotovelo, não houve diferença significativa entre os grupos da melhoria da espessura do tríceps. Há pouca diferença na espessura média da coxa em comparado
a espessura lateral da coxa, que havia diferença significativa quanto às outras espessuras. Quanto à discussão, foram identificados maiores aumentos de marcadores de hipertrofia muscular com maiores volumes de treinamento na faixa de carga de 8 a 12 repetições por conjunto. E quanto à força muscular, foram identificados ganhos similares em todas as condições, com volumes sem efeitos diferenciais no RM ou no RM Bench. Os resultados apontam que indivíduos treinados em resistência podem aumentar acentuadamente os níveis de força realizando apenas 39 minutos de resistência semanal, com ganhos iguais aos obtidos em um compromisso de tempo 5 vezes maior. Sendo assim, todos os grupos aumentaram a força após a intervenção do estudo em todos os 4 exercícios testados. Entretanto, para exercícios de pressão de bancada, o grupo de 30 séries semanais experimentou aumentos maiores do que os 2 grupos. Com relação à hipertrofia muscular, o estudo indica que volumes de treinamento substancialmente maiores podem ser benefícios, melhores crescimento muscular naqueles que treinam resistência durante um período de 8 semanas de treinamento. E o estudo conclui que algumas implicações importantes para aqueles que estão pressionados por um tempo permitem a capacidade de se fortalecer de maneira mais eficiente, ajudando a promover um maior exercício com um tempo de duração 3 sessões de treino, 10 minutos por semana, com ganhos similares aos obtidos com compromisso de tempo maior, e que apresentam ganhos cada vez maiores alcançados com volumes de treinamentos mais elevados. Sendo assim, para maximizar o crescimento muscular, precisam dedicar uma quantidade de tempo semanal maior para alcançar esse objetivo.